Ela abraçou um estranho no aeroporto para escapar do ex-marido, sem desconfiar que ele era um bilionário. E foi no encontro seguinte que aconteceu algo inimaginável entre eles. O saguão do aeroporto de Congonhas vibrava com uma mistura de café forte e pressa. Foi ali que Larissa Menezes o viu. Perto do painel de voos, seu ex-marido Marcelo exibia o mesmo terno caro e o queixo erguido com a arrogância de sempre, inspecionando o ambiente como se o mundo lhe pertencesse. Um calafrio de pânico percorreu sua espinha. Agindo por puro instinto, ela se aproximou do primeiro homem alto que viu, elegante em um terno grafite, e murmurou a única coisa que lhe veio à mente. Por favor, finja que me conhece. O homem a encarou de cima, seu olhar escuro e indecifrável. Por um instante o mundo parou. Então, sem hesitar, ele abriu os braços e a acolheu. Larissa se permitiu afundar naquele abraço inesperado, sentindo o cheiro dele, uma mistura de sândalo e algo que lembrava couro. Finalmente te encontrei. A voz dele soou grave e protetora, alta o bastante para que Marcelo ouvisse. Seus dedos pousaram suavemente na nuca dela, um gesto que parecia um escudo. Está tudo bem agora. Eu estou aqui. Continue andando. Ele sussurrou perto de seu ouvido. Me acompanhe. Com a respiração presa na garganta, Larissa se deixou guiar. A mão dele não a segurava, apenas a direcionava com uma leve pressão na base de suas costas. Um toque firme, mas respeitoso. Ele posicionou o corpo de forma a protegê-la do campo de visão de Marcelo, enquanto atravessavam o fluxo de pessoas, passando por uma cafeteria e entrando em um corredor mais vazio. Ela se atreveu a olhar para trás. Marcelo continuava lá, esticando o pescoço para escanear a multidão, a expressão endurecida pela frustração. Obrigada, disse ela ao estranho, quando uma coluna os deixou fora de vista. Me perdoe por isso. Foi a única coisa que pensei em fazer. Não há pelo que se desculpar. De perto, ele parecia ainda mais alto, emanando uma calma poderosa, uma autoconfiança silenciosa. Seu cabelo era escuro e cortado com precisão. Precisa de ajuda? Ligar para alguém? Larissa negou com a cabeça. Não, eu estou bem. De verdade, obrigada. Fez-se uma breve pausa. Ele não virá mais atrás de você. Acho que te perdeu de vista de vez, afirmou o estranho. Mas se você quiser, posso que eu a leve até a saída. O rosto dela esquentou à medida que a adrenalina se dissipava. Não quero te causar mais problemas. Acho que já passamos desse ponto. Já ajudei até aqui, né? O que custa mais um pouco? Um leve sorriso tocou o canto de seus lábios. Vamos. Do lado de fora, a garoa fina de São Paulo definia o humor da cidade. A avenida era um rio escuro de carros e luzes de freio. Ele fez um sinal discreto e uma Mercedes preta e imponente parou junto ao meio-fio, como se estivesse à sua espera. O motorista desceu prontamente, abrindo um guarda-chuva sobre eles. Eu não posso aceitar. Larissa recusou por hábito. Pode sim, ele insistiu, com a tranquilidade de quem resolve problemas complexos. É mais seguro do que esperar aqui. A forma como ele disse é mais seguro. A convenceu. Dentro do veículo, o calor a envolveu. E a cidade lá fora se transformou em uma pintura borrada pela chuva no vidro fumê. Foi quando ela notou a pequena marca de maquiagem que deixara na lapela do terno dele. Envergonhada, procurou um lenço na bolsa. Eu pago pela lavagem, disse ela, a voz um pouco apressada. Não se preocupe com isso. Ele passou o polegar sobre a mancha, com um ar vagamente divertido. Qual o seu destino? Itaim Bibi. Ela respondeu um pouco hesitante. Meu escritório é naquela região. Às vezes, caminho por ali. Ele disse isso de forma casual, mas não tentou forçar uma conversa. A Mercedes avançava pelo trânsito de São Paulo com uma suavidade que parecia isolá-los do mundo. Cada gota de chuva que escorria pelo vidro fumê levava consigo um pouco da tensão de Larissa.
O silêncio dentro do carro não era constrangedor, era denso, carregado de perguntas não feitas. Ela olhava para o perfil do homem ao seu lado, para a linha firme de sua mandíbula e a calma que ele projetava, uma tranquilidade que contrastava violentamente com o caos em seu peito. Quem era ele? Um anjo da guarda vestido em um terno de grife? A gentileza dele era desconcertante, quase suspeita. Homens como Marcelo a ensinaram a desconfiar de gestos grandiosos. Eles sempre vinham com um preço. "Pode me deixar na próxima esquina, por favor?" Ela disse, a voz um pouco mais firme do que se sentia. "Preciso passar em uma loja antes de ir para casa." Era uma mentira pequena, mas necessária. A ideia de que aquele estranho, por mais prestativo que fosse, soubesse seu endereço, parecia uma invasão de privacidade que ela não podia permitir. Seu lar era seu único santuário, o único lugar onde as sombras de seu passado não podiam alcançá-la com tanta facilidade. O homem a olhou, e por um instante, Larissa teve a certeza de que ele via através de sua desculpa. Havia uma inteligência aguda em seu olhar, uma capacidade de ler nas entrelinhas que a fez prender a respiração. Mas ele apenas acenou para o motorista. "Claro", ele respondeu sem questionar. O carro encostou suavemente junto à calçada. O motorista já estava do lado de fora, segurando o guarda-chuva, criando uma pequena bolha de proteção contra a garoa insistente. O mundo real, com suas calçadas molhadas e o barulho da cidade, a chamava de volta. Eu não sei como agradecer", disse Larissa, virando-se para ele. O espaço confinado do carro de repente pareceu íntimo demais. "Você não precisava ter feito nada disso. Qualquer um teria feito o mesmo", ele disse, mas ambos sabiam que não era verdade. A maioria das pessoas teria desviado o olhar, fingido não ver. Ele não apenas viu, como agiu. "Meu nome é Rafael." Ele se apresentou finalmente. A formalidade pareceu quebrar um pouco da tensão. "Larissa, Larissa", ele repetiu, e o som de seu nome na voz dele teve um peso inesperado. Ele então tirou do bolso interno do paletó um cartão. Era de um papel grosso, minimalista, elegante. Nele havia apenas um nome, Rafael Monteiro, e um número de telefone. Nada de títulos, empresas ou endereços. A simplicidade era, em si, uma declaração de poder. Caso precise de algo, ou se ele aparecer de novo. A oferta pairou no ar, um misto de preocupação genuína e algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. Larissa hesitou por uma fração de segundo antes de pegar o cartão. O toque de seus dedos nos dele foi elétrico, um choque minúsculo que percorreu seu braço. "Obrigada, Rafael, de verdade." Ela guardou o cartão na bolsa como se fosse um segredo, um amuleto. Ao sair do carro, sentiu o olhar dele em suas costas. Um olhar que parecia ao mesmo tempo protetor e inquisitivo. Ela se forçou a caminhar com uma confiança que não sentia, virando na esquina da loja que inventara, sem olhar para trás. Só quando ouviu o som suave do carro se afastando, foi que ela parou, encostando-se na parede fria de um prédio e soltando o ar que nem sabia que estava segurando. Sozinha na rua movimentada, a realidade da última hora a atingiu como uma onda. A adrenalina deu lugar a um turbilhão de pensamentos. Em uma tentativa desesperada de fugir da sombra de Marcelo, ela havia se jogado nos braços de um completo estranho. Um estranho que não apenas a ajudou, mas a tratou com uma decência que ela quase esquecera que existia. Um homem cujo terno provavelmente custava mais do que seu aluguel, cujo carro era uma fortaleza de luxo silencioso e cujo perfume ainda parecia pairar ao seu redor. Ela abriu a bolsa e olhou para o cartão. Rafael Monteiro. O nome não lhe dizia nada, mas a sensação que ele deixara era indelével. Aquele encontro não foi um simples acaso. Parecia o primeiro capítulo de algo desconhecido, uma peça movida por um destino que ela não controlava. A pergunta que ecoava em sua mente
Não era mais sobre seu ex-marido, mas sobre o homem misterioso que agora ocupava todos os seus pensamentos. Quem, de fato, era aquele homem? A noite foi longa. Larissa se revirou na cama, a mente presa em um looping entre o passado que a assombrava e o futuro que se apresentara de forma tão enigmática. De um lado, a imagem de Marcelo no aeroporto, aquele olhar possessivo que a fez sentir-se caçada, trouxe de volta a náusea de tudo o que ele a fizera passar. As mentiras, a manipulação, a forma como ele a isolou até que ela perdesse a si mesma. Aquele quase encontro a lembrou do porquê precisava, mais do que nunca, reconstruir sua vida longe dele. Do outro lado havia Rafael, uma figura quase irreal, um porto seguro surgido do nada. Ela repassava cada detalhe, a firmeza do abraço, a calma em sua voz, o jeito como ele a protegeu sem pedir nada em troca. O cartão dele ainda estava em sua bolsa, um retângulo de papel pesado que parecia conter um universo de possibilidades. Ela adormeceu com esses pensamentos e acordou determinada. O quase encontro com o ex no aeroporto foi um lembrete brutal de que ela precisava de sua independência. Precisava do emprego, de um propósito, de um caminho que fosse só seu. E era exatamente isso que a manhã seguinte representava. Uma chance. A sede da RM Global Enterprises era um arranha-céu imponente no coração da Faria Lima. Um monólito de vidro e aço que parecia tocar as nuvens. Ao entrar no lobby suntuoso, Larissa sentiu um nó no estômago, uma mistura de nervosismo e admiração. A entrevista era para uma vaga de secretária executiva. Era um passo importante, uma oportunidade em uma das maiores multinacionais do país. Ela respirou fundo, alisou o blazer que escolhera com tanto cuidado e se anunciou na recepção. A primeira fase, com uma analista de RH simpática, correu bem. Larissa respondeu às perguntas com a confiança que a experiência lhe dava, sentindo-se cada vez mais à vontade. Ao final, a analista sorriu. Seu currículo é excelente, Larissa. E você se comunica muito bem. Nós gostamos muito do seu perfil. Um alívio percorreu o corpo de Larissa. Fico feliz em ouvir isso. Tanto que gostaríamos que você avançasse para a próxima etapa ainda hoje, continuou a mulher, olhando a agenda em seu computador. O presidente da empresa faz questão de participar da seleção final para sua equipe direta. Ele tem um horário livre agora. Você se importa? Larissa sentiu o coração acelerar. Isso era comum e também um sinal do quão importante a vaga era. Claro, sem problemas. Ótimo. É no último andar. A sala dele fica no final do corredor. Pode subir, ele já está te esperando. Com as mãos um pouco trêmulas, Larissa agradeceu e se dirigiu ao elevador privativo. Cada andar que subia parecia aumentar a pressão. O último andar era silencioso, com um carpete tão macio que seus passos não faziam barulho. A porta no final do corredor era de madeira escura, imponente. Ela bateu 2 vezes, a mão pairando no ar por um segundo. Entre, soou uma voz familiar, abafada pela porta. Aquele som, aquele timbre grave e calmo, não podia ser. O sangue de Larissa gelou. Ela girou a maçaneta e empurrou a porta, o coração martelando contra as costelas. A sala era vasta, com uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Sentado atrás de uma mesa de mogno maciço, estava ele. O mesmo cabelo escuro, o mesmo olhar penetrante. O homem do aeroporto, o homem do carro, Rafael Monteiro. Ele a encarou, e o reconhecimento brilhou em seus olhos, seguido por algo que parecia uma diversão contida. Um canto de sua boca se curvou, o mesmo quase sorriso que ela viu no dia anterior. Larissa ficou paralisada na porta, a mente em branco. O presidente da RM Global Enterprises era o estranho que a salvara de seu ex-marido.
O mundo, de repente, pareceu pequeno demais, e as linhas do destino, antes invisíveis, agora se mostravam de forma assustadoramente clara. Larissa, disse ele, levantando-se, parece que o destino gosta de nos colocar no mesmo caminho. O choque inicial deu lugar a um riso nervoso que escapou dos lábios dela. Eu não posso acreditar. Nem eu, ele admitiu, e embora sorrisse, seu olhar era intenso, analítico. Havia mais do que surpresa ali. Havia uma centelha de algo profundo, uma curiosidade que ia muito além da coincidência. A entrevista de emprego acabara de se transformar em algo completamente diferente, e Larissa sentiu, com uma certeza absoluta, que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Aquele homem não era apenas um bilionário. Ele era uma encruzilhada em seu caminho, e ela acabara de dar o primeiro passo. O riso nervoso de Larissa se dissipou, dando lugar a um silêncio carregado. Rafael Monteiro contornou a mesa imponente e se aproximou, parando a uma distância respeitosa. O terno dele hoje era de um azul profundo, impecavelmente cortado, mas era o olhar que a prendia. O mesmo olhar que a avaliou no aeroporto, mas agora com uma nova camada de significado. Ele era o homem que a salvara e, potencialmente, seu futuro chefe. A dualidade da situação era vertiginosa. Por favor, sente-se, Larissa, disse ele, indicando uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. O gesto era profissional, mas o tom de sua voz ainda carregava um eco da intimidade forçada do dia anterior. Larissa obedeceu, sentindo-se estranhamente exposta sob a vista panorâmica da cidade que se estendia atrás dele. Ela colocou a bolsa ao lado da cadeira, o cartão dele ainda lá dentro, agora parecendo um artefato de outro mundo. Rafael sentou-se novamente, pegou o currículo dela que estava sobre a mesa e o analisou por um momento. O silêncio permitiu que Larissa o observasse de verdade. A calma que ele projetava não era passividade, era controle. Cada gesto era deliberado, cada olhar calculado. Ele era um homem acostumado a estar no comando, não apenas de uma empresa, mas de qualquer situação. Larissa Menezes, ele leu em voz alta, e então ergueu os olhos para ela. Experiência impressionante, fluente em 3 idiomas, referências impecáveis de seu último cargo. Ele fez uma pausa, um brilho divertido em seus olhos. Mas não há nada aqui sobre sua habilidade de recrutar estranhos como guarda-costas improvisados em aeroportos. Deveria adicionar, é um talento raro. O comentário quebrou o gelo. Larissa sentiu um sorriso genuíno se formar em seus lábios. Vou considerar isso para a próxima atualização do currículo, embora eu espere não precisar usar essa habilidade novamente. Eu também espero, disse ele. E por um instante, a fachada de presidente deu lugar ao homem preocupado do dia anterior. Ele não a procurou mais, imagino? Não, graças a você. A gratidão em sua voz era palpável. Rafael acenou com a cabeça, sua expressão tornando-se profissional novamente. Ele folheou o currículo, fazendo algumas perguntas formais sobre suas experiências anteriores e suas expectativas para a vaga. Larissa respondeu a cada uma com precisão, a adrenalina da surpresa dando lugar ao foco. Ela estava ali por um emprego e não deixaria que a coincidência mais bizarra de sua vida a impedisse de provar seu valor. A conversa fluiu, mesclando o profissional e o pessoal de uma forma única. Entre uma pergunta sobre planilhas e outra sobre gestão de agendas, ele a observava, e ela sentia aquele olhar como um toque físico. Havia uma corrente subterrânea entre eles, uma consciência mútua que tornava o ar da sala elétrico. Finalmente, ele pousou o currículo na mesa e recostou-se na cadeira, unindo os dedos à sua frente. O olhar dele era direto, impossível de desviar. A vaga exige discrição, lealdade e a capacidade de antecipar necessidades antes mesmo que elas surjam, disse ele, a voz baixa e séria.
Exige alguém em quem eu possa confiar implicitamente. Ele fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Acho que você já provou que sabe ser discreta sob pressão. O coração de Larissa batia forte. Ela sabia o que estava por vir, mas ouvir seria diferente. A vaga é sua, Larissa, se você a quiser. Aquelas palavras eram a linha de chegada e o ponto de partida. Eram a independência que ela buscava, a chance de recomeçar. Mas também eram um convite para entrar no mundo daquele homem, um mundo do qual ela não sabia nada. Eu quero, ela respondeu, a voz firme, sem hesitação. Eu quero muito. Ótimo. Bem-vinda à RM Global. O primeiro dia de trabalho foi um mergulho em um novo universo. A eficiência, a escala, o ritmo acelerado, tudo era estimulante. Larissa se adaptou rapidamente, sua competência falando mais alto que qualquer nervosismo. Mas a verdadeira complexidade de sua nova posição não estava nas planilhas ou nas chamadas internacionais. Estava na dinâmica silenciosa entre ela e Rafael. A química era inegável, uma força magnética que preenchia qualquer espaço que compartilhassem. Eram os olhares que se encontravam por sobre a tela do computador e se demoravam um segundo a mais do que o profissionalmente aceitável. Eram as conversas no final do expediente, quando ele pedia um café e, em vez de falar de negócios, perguntava sobre o livro que ela estava lendo. Eram os momentos em que ele passava por sua mesa e o perfume dele, sândalo e couro, a envolvia, trazendo de volta a memória daquele primeiro abraço. Crescia entre eles um respeito mútuo que transcendia a relação de chefe e funcionária. Ele admirava a inteligência e a resiliência dela. Ela admirava a liderança e a integridade dele. Mas essa proximidade não passou despercebida. No ambiente polido do último andar, onde cada olhar é analisado, a conexão entre o presidente e sua nova secretária tornou-se o principal tópico das conversas sussurradas nos corredores. Olhares de inveja a seguiam, e comentários maldosos chegavam aos seus ouvidos como flechas envenenadas. Para muitos, ela não era a profissional competente que conquistara a vaga. Era a novata misteriosa que tinha a atenção exclusiva do chefe. Larissa tentava ignorar, focando em seu trabalho, mas ela sentia a tensão se formando ao seu redor, uma teia de ciúmes e especulação. Ela estava exatamente onde queria estar, provando seu valor a cada dia. No entanto, mal sabia ela que a maior ameaça não estava nos sussurros do escritório, mas em uma sombra do passado que se recusava a desaparecer e que, ao descobrir sua nova vida, já planejava como destruí-la. As semanas se transformaram em um mês. Larissa encontrou um ritmo na empresa, uma rotina que era ao mesmo tempo desafiadora e gratificante. O trabalho consumia seus dias e a interação silenciosa com Rafael preenchia os espaços vazios. Ela se sentia competente, viva, como não se sentia há anos. Os sussurros no escritório continuavam, mas ela aprendeu a construir uma muralha em torno de si, blindando-se com profissionalismo. Pela primeira vez desde o divórcio, ela sentia que estava no controle de sua própria narrativa. Foi numa terça-feira chuvosa, enquanto organizava a agenda de Rafael para uma viagem a Londres, que seu celular pessoal vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Ela atendeu com a eficiência de sempre. Larissa Menezes. Houve um silêncio do outro lado da linha, preenchido apenas por uma respiração que ela conhecia bem demais. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Lari, já está falando como uma executiva. A voz de Marcelo soou, carregada de um falso tom divertido que sempre precedia a crueldade. Pensei que ainda estivesse de luto pelo nosso fim. Larissa sentiu o ar faltar. O que você quer, Marcelo? O que eu quero? Eu quero saber quem era ele, o homem no aeroporto. Parecia bem íntimo para um adeus tão recente. Já me esqueceu tão rápido? A arrogância dele era sufocante. Isso não é da sua conta.
Nossa história acabou. Por favor, não me ligue mais. Acabou para você, talvez. Ele retrucou, a voz perdendo a leveza e ganhando um tom áspero. Eu vi vocês dois. Acha que pode simplesmente me descartar e pular nos braços do primeiro ricaço que aparece? Eu não te devo satisfações. Estou trabalhando, reconstruindo minha vida. Uma vida sem você, ela disse a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. A menção ao trabalho pareceu acender um pavio. Trabalhando? Onde? Fazendo o quê? Servindo cafezinho? Adeus, Marcelo. Ela desligou, o coração batendo descontroladamente. Aquele telefonema foi como uma violação, uma invasão em seu novo mundo. Ela tentou se recompor, focando na tela do computador, mas a ameaça na voz dele ecoava em sua mente. 2 dias depois, o inferno começou. Larissa foi chamada à sala de Beatriz, a diretora de RH. A mulher, sempre tão cordial, tinha uma expressão séria, quase aflita. Sobre a mesa havia uma pasta. Larissa, sente-se, disse Beatriz, com uma formalidade que não era comum entre elas. Recebemos um e-mail anônimo, com alegações muito sérias a seu respeito. O estômago de Larissa revirou. Ela sabia, antes mesmo de Beatriz continuar, que a mão de Marcelo estava por trás daquilo. Alegações sobre seu emprego anterior, insinuações de conduta inadequada, de desvio de informações, coisas que manchariam a reputação de qualquer profissional. As palavras a atingiram como socos. Mentiras. Mentiras cruéis, calculadas para destruí-la no lugar onde ela mais se sentia segura. As lágrimas arderam em seus olhos, mas ela as engoliu. Não daria a Marcelo essa satisfação mesmo à distância. Beatriz, isso é mentira, disse Larissa, a voz embargada, mas firme. É meu ex-marido. Ele não aceita o fim do nosso relacionamento. Ele me ligou há 2 dias, me ameaçando. Ele deve ter me seguido, descoberto onde eu trabalho. Ele está fazendo isso para me prejudicar, para me ver perder tudo o que estou conquistando. Beatriz a ouviu com atenção, o olhar suavizando um pouco. Eu imaginei que houvesse um contexto pessoal, Larissa. A natureza das acusações parecia vingativa, mas por protocolo eu preciso investigar. Eu entendo, ela sussurrou, sentindo-se humilhada. Apenas mais uma coisa, disse Beatriz hesitante. O e-mail também foi enviado diretamente para a presidência. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Larissa. Rafael. Ele também tinha recebido aquela sujeira. A ideia de que ele pudesse acreditar, mesmo que por um segundo, naquelas calúnias, era insuportável. Ela passou o resto do dia em um nevoeiro de ansiedade, evitando o olhar de Rafael a todo custo, com medo do que poderia ver em seus olhos. Decepção, desconfiança. A conexão que eles vinham construindo parecia frágil demais para suportar um golpe como aquele. Ela decidiu que não tocaria no assunto com ele. Falar sobre aquilo seria dar poder às mentiras de Marcelo. Seria misturar sua vida pessoal bagunçada com a relação profissional que tanto prezava. O que Larissa não sabia era que, no instante em que o e-mail chegou, Rafael já havia agido. Ele reconheceu o veneno, a tática de um homem desesperado tentando destruir o que não podia mais possuir. Antes mesmo de Beatriz chamá-la, ele já havia acionado discretamente seu chefe de segurança, um homem de sua mais alta confiança. Uma rápida verificação no antigo empregador de Larissa não apenas desmentiu cada uma das acusações, como rendeu elogios rasgados à sua ética e competência. Rafael sabia da verdade, sabia que Larissa era a vítima. E enquanto ela se escondia atrás de uma máscara de profissionalismo, sofrendo em silêncio, ele a observava de sua sala, não com desconfiança, mas com uma fúria fria e protetora crescendo dentro dele. Mas resolveu deixar esfriar. Marcelo ia cansar em algum momento.
Os dias que se seguiram à conversa com o RH foram um teste de resistência para Larissa. Ela se movia pelo escritório com uma eficiência robótica, um sorriso profissional fixo no rosto, enquanto por dentro se sentia em frangalhos. Cada vez que o telefone de sua mesa tocava, seu coração saltava. Cada olhar de um colega parecia carregado de julgamento. Ela evitava Rafael, limitando a comunicação ao estritamente necessário, com medo de que ele tocasse no assunto, com medo de ver pena ou, pior, dúvida em seus olhos. Rafael, por sua vez, jogava um jogo de paciência. Ele via a armadura que ela havia erguido e sabia que qualquer tentativa de forçar a barra a faria recuar ainda mais. Ele se limitava a observá-la, mantendo uma presença calma e constante, um lembrete silencioso de que estava ali. A oportunidade de mais aproximação surgiu de forma inesperada. A viagem para Londres foi adiada em uma semana, e no lugar, um convite de última hora para o jantar anual de caridade da Fundação Monteiro aterrissou em sua mesa. Era o evento social mais importante do ano para a empresa. Na tarde de quinta-feira, ele a chamou em sua sala. Larissa, um imprevisto na agenda, começou ele formal. O jantar da fundação é amanhã à noite. Preciso de alguém que me ajude com as anotações do leilão e a logística com os doadores. Você estaria disponível para me acompanhar? A pergunta era puramente profissional, mas o convite pairava no ar com um peso diferente. Era uma saída do ambiente controlado do escritório, uma entrada no mundo mais pessoal dele. Era também um teste de confiança. Se ele a quisesse ao seu lado em um evento tão público, talvez ele não acreditasse nas mentiras. Claro, Sr. Monteiro, estarei lá, respondeu ela, a voz mais firme do que esperava. Ótimo, ele disse, um brilho quase imperceptível em seu olhar. E Larissa, fora do escritório, por favor, me chame de Rafael. Na noite seguinte, quando Larissa entrou no salão de baile do hotel de luxo, o tempo pareceu parar por um instante. Ela usava um vestido verde esmeralda, maravilhoso, de um corte perfeito que abraçava suas curvas com elegância. O cabelo estava preso em um coque baixo, revelando a linha de seu pescoço, e a maquiagem sutil realçava o brilho febril em seus olhos. Ela não parecia uma secretária, parecia uma rainha tomando posse de seu reino. Rafael, que a esperava perto da entrada, sentiu o ar lhe faltar. Ele a vira profissional, a vira vulnerável, mas nunca a vira assim, radiante, poderosa, uma força da natureza. Quando ela se aproximou, ele estendeu o braço para ela, um gesto instintivo. Larissa, você está deslumbrante, ele disse, a voz um pouco rouca. Você também não está nada mal, Rafael, ela respondeu com um sorriso tímido, sentindo o calor do braço dele através do tecido do smoking. A noite transcorreu como um sonho. Larissa estava focada, anotando os lances do leilão, conversando com doadores, sua inteligência e charme natural conquistando a todos. Mas foi durante o leilão de uma peça de arte que o inesperado aconteceu. O leiloeiro estava com dificuldades, a plateia hesitante. Rafael se inclinou para ela e sussurrou. Eles não entendem o impacto. Eles veem números, não as vidas que mudamos. Impulsionada por uma coragem que não sabia possuir, Larissa se levantou. Com um aceno de cabeça de Rafael, ela subiu ao palco, pegou o microfone e começou a falar. Ela não falou sobre a arte ou sobre o dinheiro. Falou sobre esperança. Contou, sem dar nomes, a história de uma jovem que a fundação ajudou, uma história de superação que ela havia lido nos relatórios. Sua voz, clara e apaixonada, encheu o salão. Ela pintou um quadro com palavras, transformando estatísticas em humanidade. Ao final, um silêncio profundo foi seguido por uma onda de aplausos. O lance pela peça não apenas foi atingido, como triplicou. Ela havia roubado a cena. Do seu lugar, Rafael a observava, e a admiração em seu rosto era tão explícita que todos podiam ver. Não era o olhar de um chefe para uma funcionária.
Era o olhar de um homem completamente cativado. Mais tarde, fugindo do barulho, eles se encontraram no terraço do hotel. A cidade se estendia abaixo deles, um tapete de luzes cintilantes. O ar da noite era frio, mas entre eles, a temperatura subia a cada segundo de silêncio. "O que você fez lá no palco?" começou Rafael, a voz baixa. "Foi extraordinário." "Eu só disse o que senti," ela respondeu, virando-se para encará-lo. A luz da lua banhava seu rosto, fazendo seus olhos brilharem. Ele deu um passo em sua direção. A distância entre eles era agora de centímetros. Ele podia sentir o calor que emanava dela, ver a pulsação suave em seu pescoço. O desejo, que ele vinha reprimindo com tanto esforço, rugiu dentro dele, uma necessidade avassaladora de apagar a distância, de sentir o gosto dos lábios dela, de envolvê-la em seus braços e nunca mais soltar. Ele ergueu a mão, os dedos pairando a milímetros do rosto dela. Uma carícia que ainda não havia acontecido, mas que ambos já sentiam na pele. Larissa prendeu a respiração. O mundo inteiro se resumiu àquele espaço, àquele momento. O cheiro dele, a intensidade em seu olhar, a promessa de um toque que a faria derreter. Era assustador e, ao mesmo tempo, era tudo o que ela queria. O medo da vulnerabilidade lutava contra um anseio profundo de se entregar, de confiar em alguém novamente. Ela inclinou o rosto levemente em direção à mão dele, um convite silencioso, uma rendição. Mas Rafael recuou. Ele fechou a mão em um punho, uma batalha visível sendo travada dentro dele. "Eu não posso," ele sussurrou, a voz tensa. "Você trabalha para mim, Larissa. Há uma linha que eu não posso cruzar. A rejeição deveria ter doído, mas não doeu. Porque no tormento em seus olhos, ela não viu falta de desejo. Viu respeito. Viu um homem lutando contra a própria vontade para protegê-la, para não complicar a vida que ela estava tentando reconstruir. E essa demonstração de controle, essa honra inesperada, foi mais sedutora do que qualquer beijo poderia ter sido. A paixão não se apagou. Ela apenas se aprofundou, transformando-se em algo mais complexo, mais forte. Eles não haviam se tocado, mas naquele terraço, sob o olhar da cidade adormecida, algo irrevogável havia acontecido entre eles. A conexão entre eles se aprofundou, transformando-se em uma confiança tácita, uma aliança silenciosa que tornava os dias no escritório ao mesmo tempo mais fáceis e mais eletrizantes. Mas a paz de Larissa era frágil e Marcelo era um predador paciente. Ao perceber que seu primeiro ataque não surtira efeito, que Larissa continuava firme em sua nova posição, a raiva dele fermentou, tornando-se algo mais tóxico e desesperado. Se a verdade não a derrubou, ele usaria a mentira de uma forma tão vil que seria impossível ignorar. Ele decidiu que não atacaria apenas a profissional, atacaria a mulher. Alguns dias depois do jantar beneficente, Beatriz, a diretora de RH, apareceu na mesa de Larissa. Sua expressão era ainda mais sombria do que da última vez. Ela não disse nada, apenas fez um gesto com a cabeça em direção à sua sala. O coração de Larissa despencou. Ela sabia que a trégua havia acabado. Dentro da sala, Beatriz fechou a porta e virou a tela de seu computador para Larissa. "Eu sinto muito, Larissa. Ele atacou de novo." Na tela, uma série de fotografias. Eram fotos antigas, da época em que ainda eram casados, mas habilmente manipuladas. Em uma, um beijo em uma praia parecia ter sido tirado no fim de semana anterior, com datas forjadas no canto da imagem. Em outra, um abraço íntimo em um sofá. Junto às fotos, capturas de tela de mensagens de texto, supostamente de Larissa para uma amiga. As mensagens eram cruéis, zombando da RM Global, chamando Rafael de um chefe ingênuo que ela estava enrolando. Era um golpe duplo, projetado para pintá-la como uma mulher leviana e uma funcionária traidora.
A visão das imagens e das palavras falsas foi como um soco no estômago. A náusea subiu por sua garganta. Era um ataque tão baixo, tão pessoal, que a deixou sem ar. Desta vez, não eram apenas acusações profissionais que podiam ser desmentidas com fatos. Eram imagens. Eram palavras que pareciam suas. Era a arma definitiva de um manipulador. A dúvida. Larissa, começou Beatriz, a voz cheia de compaixão. Nós sabemos que isso é provavelmente mais uma armação. Mas Larissa não conseguia ouvir. A pressão era demais. A humilhação era insuportável. Ela não podia mais lutar contra um fantasma que se recusava a deixá-la em paz. Ela não podia mais arrastar Rafael e a reputação da empresa para a sua sujeira pessoal. Eu me demito, ela disse, a voz oca desprovida de emoção. Era a única saída. Desaparecer, tirar o alvo de suas costas. Não, Larissa, espere, disse Beatriz. Mas Larissa já estava de pé, caminhando em direção à porta como uma autômata. Ela foi direto para sua mesa, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir a gaveta para pegar seus pertences. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto. Ela só queria fugir. Larissa! A voz de Rafael, vinda de trás dela, era calma, mas firme como aço. Ela se encolheu, sem querer que ele a visse assim, quebrada. Venha até minha sala, agora. Não era um pedido. Com o rosto baixo, ela o seguiu. Dentro da sala, ele fechou a porta e esperou que ela se virasse para ele. Quando ela finalmente ergueu os olhos, marejados e cheios de vergonha, não encontrou raiva ou decepção. Encontrou uma fúria fria e protetora direcionada não a ela, mas ao mundo exterior. Eu vi o e-mail, disse ele, a voz baixa. Eu vi as fotos pateticamente manipuladas e as mensagens falsas. Rafael, eu sinto muito, ela começou. Eu vou sair. Não vou mais causar problemas para... Não. Ele a interrompeu dando um passo à frente. Você não vai a lugar nenhum. Você acha que eu acreditaria nisso? Acha que depois de tudo o que eu vi, de quem eu sei que você é, eu daria ouvidos a um covarde que se esconde atrás de mentiras? Ele pegou o tablet de sua mesa e mostrou a ela um e-mail que havia acabado de enviar para Beatriz e para o conselho. Era uma declaração formal, afirmando sua total e inabalável confiança na integridade profissional e pessoal de Larissa Menezes, e informando que o departamento jurídico da RM Global já estava tomando medidas legais severas contra Marcelo por assédio e difamação. Ele queria te isolar, disse Rafael, o olhar fixo no dela, intenso e cheio de uma emoção que ia além da proteção. Ele queria te fazer sentir sozinha, para que você desistisse. Mas você não está sozinha, Larissa. Ele parou a poucos centímetros dela e desta vez não havia linhas a serem cruzadas, apenas uma verdade a ser dita. Eu acredito em você. Totalmente. E não vou deixar que ele te machuque de novo. Naquele momento, a barragem de Larissa se rompeu. Mas não eram mais lágrimas de desespero, eram de alívio, de gratidão, de ver a confiança que ela depositara nele ser devolvida de forma tão absoluta. Ele não apenas a defendeu, ele lutou por ela. A conexão emocional entre eles, forjada em encontros fortuitos e olhares roubados, solidificou-se, tornando-se algo inquebrável. Ela não era mais uma vítima se escondendo, e ele não era mais apenas seu chefe. Eram dois aliados, unidos contra uma ameaça comum, e essa aliança estava prestes a se transformar em algo muito mais profundo. Ainda de pé, no silêncio de sua sala, ele a observou por um momento, a mente trabalhando rápido, traçando um novo plano. A viagem para Londres ainda está de pé. Partimos em 3 dias. Larissa o encarou confusa. Mas como assim? Eu também? Com tudo isso acontecendo? Exatamente por tudo isso que está acontecendo, ele contrapôs, a voz firme, não deixando espaço para discussão.
Eu preciso da minha assistente executiva comigo. Há uma conferência de investidores crucial. E, além disso, ele fez uma pausa, o olhar suavizando. Você precisa de um tempo longe daqui. Longe dele. Deixe-o pensar que você fugiu, que ele venceu. Enquanto isso, nossos advogados cuidam dele. Você precisa de espaço para respirar. A lógica era impecável, a oferta irrecusável. Era uma fuga e um dever, tudo em um só. Ok, ela sussurrou, eu vou. 3 dias depois, eles estavam a 10.000 metros de altitude, sentados lado a lado, na primeira classe de um voo noturno para Londres. O espaço era amplo, mas a consciência da proximidade um do outro tornava o ar denso e elétrico. Desde o quase beijo no terraço, Larissa havia se apegado ao profissionalismo como um colete salva-vidas. Era seguro, era conhecido. Ela se concentrou em seu tablet, revisando os perfis dos investidores, enquanto Rafael lia um relatório. Mas a cada virada de página, a cada gole de água, ela sentia o calor do braço dele perto do seu. Sentia o olhar dele sobre ela quando ele pensava que ela não estava prestando atenção. O desejo era um animal adormecido entre eles, e ambos tinham medo de acordá-lo. Londres os recebeu com um céu cinzento e uma energia vibrante. O primeiro dia da conferência foi intenso. Uma maratona de reuniões e apresentações em um hotel elegante nos arredores da cidade, longe de onde estavam hospedados. Larissa estava em seu elemento, organizando, anotando, antecipando cada necessidade de Rafael com uma eficiência impressionante. Eles eram uma equipe perfeita, movendo-se em sincronia, comunicando-se com meros olhares. Ao final do dia, exaustos, mas satisfeitos, eles se preparavam para ir embora quando o mundo lá fora decidiu mudar seus planos. O céu, antes apenas cinzento, tornou-se negro. A chuva, que começou como uma garoa, transformou-se em um dilúvio torrencial, com ventos que uivavam e faziam as janelas do hotel tremerem. Em minutos, as notícias chegaram. As estradas estavam alagadas, o transporte público paralisado. Eles estavam presos. Parece que não vamos a lugar nenhum esta noite, disse Rafael, observando a fúria da tempestade pela janela do lobby. O gerente do hotel, aflito, conseguiu o que pareciam ser os 2 últimos quartos disponíveis. Apartamentos conjugados no último andar, Sr. Monteiro. É o melhor que posso fazer. Perfeito, respondeu Rafael, sem hesitar. Enquanto subiam no elevador silencioso, a realidade da situação os atingiu. Estavam sozinhos, longe de tudo e de todos, confinados pela tempestade. A fachada profissional que os sustentara por tanto tempo começou a rachar sob a pressão daquele silêncio carregado. Obrigada, Rafael, disse Larissa, a voz baixa, quebrando o silêncio, por tudo, por acreditar em mim. Ele se virou para ela. A luz fraca do elevador esculpia sombras em seu rosto, tornando seu olhar ainda mais intenso. Não há nada para agradecer. Eu apenas vi o que já estava lá. O elevador parou com um solavanco suave, as portas se abrindo para um corredor vazio. Mas nenhum deles se moveu. O autocontrole, a linha que ele mesmo havia traçado, a distância que ela havia imposto, tudo se desintegrou naquele instante. Ele ergueu a mão, mas desta vez não houve hesitação. Seus dedos tocaram o rosto dela, a pele macia, e foi como se uma corrente elétrica percorresse os dois. Larissa fechou os olhos, entregando-se ao toque pelo qual tanto ansiava. Larissa! Ele sussurrou o nome dela como uma prece. E então ele a beijou. Não foi um beijo terno ou hesitante. Foi um beijo de fome, de necessidade, de semanas de desejo reprimido e emoções contidas. Foi a colisão de 2 almas que se encontraram por acaso e se reconheceram por instinto. As mãos dela subiram para o cabelo dele, puxando-o para mais perto, enquanto os braços dele a envolviam pela cintura.
colando seus corpos, eliminando qualquer espaço que ainda restasse entre eles. O mundo exterior, com suas tempestades e ex-marido, desapareceu. Só existia o calor, o gosto, a certeza avassaladora daquele beijo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, os olhos fixos um no outro, não havia mais dúvidas, não havia mais linhas. Sem dizer uma palavra, ele pegou a mão dela e, em vez de se dirigirem para portas separadas, ele a guiou para um único apartamento. Naquela noite, com a tempestade rugindo lá fora, eles encontraram seu próprio refúgio. Entre conversas que vararam a madrugada e um amor que parecia predestinado, eles não eram mais só chefe e secretária, eram Rafael e Larissa. E um romance poderoso e inevitável finalmente começava. A tempestade que os prendeu em Londres foi a mesma que libertou tudo o que sentiam. Na manhã seguinte, a cidade despertou sob um sol tímido, como se também ela estivesse recomeçando. No silêncio do quarto de hotel, com os braços de Rafael envolvendo-a de forma protetora, Larissa sentiu uma paz que há muito não conhecia. Não havia mais barreiras, não havia mais medo. Havia apenas a certeza de estar exatamente onde deveria estar. Eles não falaram sobre o que aquilo significava. Não precisavam. Cada olhar, cada toque, cada sorriso cúmplice durante o resto da viagem era uma confirmação. Eles eram um casal. A dinâmica mudou sutilmente. O profissionalismo ainda estava lá durante as reuniões, mas agora era sustentado por uma corrente de afeto e intimidade que apenas os dois conheciam. Ao retornarem a São Paulo, a primeira coisa que Rafael fez foi chamar Larissa à sua sala. Ela entrou, o coração um pouco apreensivo, sem saber o que esperar agora que estavam de volta à realidade. Ele estava de pé, perto da janela, e se virou para ela com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Primeiro, as notícias chatas, disse ele, o tom leve. Nossos advogados entraram em contato com Marcelo. Ele foi informado das consequências legais de seus atos. Assédio, difamação. Ele não vai mais te incomodar, é uma promessa. Um peso que Larissa nem sabia que ainda carregava se dissolveu. Obrigada, Rafael. Agora, a parte importante. Ele continuou, aproximando-se dela. Ele pegou as duas mãos dela nas suas. Eu sei que Londres mudou tudo. E eu não quero que as coisas fiquem estranhas ou complicadas aqui. Eu não quero que você se sinta presa ou desconfortável. O coração dela apertou. Seria esse o fim? É por isso, ele disse, apertando suavemente as mãos dela, que eu quero fazer isso direito. Eu não quero ser seu chefe, Larissa. Eu quero ser seu parceiro, em tudo. Antes que ela pudesse processar, ele continuou. Eu conversei com o conselho. A partir de segunda-feira, você não será mais minha secretária executiva. O chão pareceu sumir. A alegria que ela sentia se transformou em pânico. Era isso. Ele estava terminando, da forma mais corporativa possível. Vendo a mudança em sua expressão, ele sorriu e apressou-se em explicar. Calma, deixa eu terminar. Ele respirou fundo, os olhos brilhando de excitação. O que você fez naquele jantar beneficente, sua paixão, sua visão, aquilo não foi um acaso. Você tem um talento para entender o coração da nossa fundação. O Conselho aprovou por unanimidade a criação de um novo cargo, diretora de projetos sociais da Fundação Monteiro. Um cargo que exige alguém com sua empatia, sua inteligência e seu coração. O cargo é seu, Larissa, se você o quiser. Larissa ficou sem palavras. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez eram de pura felicidade. Ele não estava a afastando, ele estava a elevando. Ele não a via como uma assistente com quem tivera um caso. Ele a via como uma igual, uma parceira, e estava lhe dando o poder e a plataforma para que ela brilhasse por conta própria. Sim, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. É claro que eu quero.
Ele sorriu, o alívio e a alegria evidentes em seu rosto. Ótimo, porque seria muito estranho pedir minha assistente em namoro. Larissa congelou, o cérebro tentando acompanhar a velocidade dos acontecimentos. O quê? Foi então que ele se ajoelhou. Ali mesmo, no meio do escritório no topo do mundo, o bilionário Rafael Monteiro se ajoelhou diante dela. Ele tirou do bolso uma caixa de veludo e a abriu, revelando uma pulseira de ouro com um diamante que parecia capturar toda a luz da sala. Larissa Menezes, ele começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu quero ser seu parceiro de vida, seu amigo, seu amante, seu maior fã. Aceita namorar comigo? O sim de Larissa foi um soluço de alegria, um som que ecoou pela sala e selou seus destinos. O beijo que se seguiu foi uma promessa de um futuro brilhante, um futuro que eles construiriam juntos. A história deles se tornou uma lenda na empresa e fora dela, a ex-secretária e o presidente bilionário. Mas para eles era mais simples. Eram apenas um homem e uma mulher que se encontraram em um aeroporto. Duas pessoas que se salvaram de maneiras diferentes. Eles provaram que contos de fadas podem acontecer nos lugares mais inesperados e que o amor verdadeiro não se trata de status ou de dinheiro, mas de ver a força e a beleza na alma de outra pessoa. Aquele abraço desesperado em um aeroporto não foi o fim de uma história de dor, mas o começo de uma linda, surpreendente e eterna história de amor. E todos que a ouviam sabiam, com um sorriso no rosto, que aquele era apenas o começo de sua felicidade. E aí, o que você achou dessa história? Um encontro que mudou tudo. De 0 a 10, qual a sua nota para esse romance? Curta se você torceu por eles, comente e siga para mais histórias inesquecíveis. Obrigado e até a próxima.